Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o Pod Doutor. Hoje nós vamos falar de um assunto que é do interesse de todos vocês, um assunto bastante delicado, que é o acidente vascular cerebral. Popularmente até alguns chamam de derrame, né? E nós convidamos aqui o meu colega de profissão, neurologista, Valdemar Algemiro, neurologista do Hospital Evangélico, coordenador do Serviço de Neurologia do Serviço de AVC, para conversarmos e desmistificarmos esse assunto. Valdemar, muito obrigado pelo convite, seja bem-vindo ao nosso Pod Doutor. Eu que agradeço, Pulido, esse convite para poder falar com a população, com os colegas, aí, com o público interessado sobre esse assunto importante e ter o privilégio de ser entrevistado e de trocar, fazer uma conversa aqui. Tá bom? Bom, para a gente começar então, nós vamos pedir para o Dr. Valdemar falar para a gente sobre isso, né? O que é o AVC e qual é a diferença, assim, AVC e o tal do romper um aneurisma, né? É a mesma coisa? É outra coisa? Então, o AVC é o acidente vascular cerebral. Na realidade, ele tem dois tipos, né? O AVC isquêmico, quando entope a circulação nos vasos do cérebro, que é o mais comum, comete mais ou menos 80% dos casos, e o AVC hemorrágico, que daí é quando estoura o vaso dentro do cérebro e extravasa sangue lá no local. E o aneurisma é uma das condições que podem causar o AVC hemorrágico. O aneurisma é uma dilatação da artéria cerebral que, quando se torna maior, assim, acaba rompendo a artéria e extravasando sangue. Outra causa de AVC hemorrágico é o pico hipertensivo muito importante, né? E assim por diante. Certo. Então, assim, para a gente, né, tentar deixar claro, a maioria das vezes quando ocorre o AVC é um vaso sanguíneo que entupiu, um coágulo de colesterol, e sangue, etc., entupiu e não deixa chegar o sangue no cérebro. Isso. Né? Essa é a causa mais comum. Isso aí mesmo. Então, assim, no caso do AVC isquêmico, que é o mais comum, em torno aí de 80% dos casos, você tem, normalmente, né, existem vários fatores de risco, mas assim, o que causa o AVC de imediato, na maioria das vezes, é quando solta um pedaço de uma placa de gordura da carótida e vai para o cérebro, ou vai um trombo de sangue, né, um sangue coagulado do coração para o cérebro. E a grande maioria das vezes é isso que acontece. Que vai causar. Então... Na minha área, que é oncologia, a gente tem observado um aumento da incidência, né, que a gente chama casos novos de câncer. Tem mais câncer? Essa pergunta é sempre, né, as pessoas. Tem mais câncer agora que antigamente realmente tem? O AVC, né, o acidente vascular cerebral, a gente tem tido mais casos do que 20, 30 anos atrás? Tem aumentado? Tem aumentado. É até interessante isso, né, que lá atrás, quando a gente começou, quando eu fiz a residência, daí eu comecei a participar das campanhas de AVC, começar a falar sobre AVC. Antigamente, isso aí há 15 anos atrás, né, a gente falava de um caso de AVC para cada 6 pessoas. Atualmente, a estatística é um AVC para cada 4 pessoas. Então, assim, de 4 pessoas, uma vai ter AVC pelo menos um AVC ao longo da vida. E as estatísticas vêm aumentando a incidência de novos casos e está sendo estudado aí para mudar, na realidade está sendo avaliado, porque a tendência é para chegar para um caso de AVC em cada 3. Então, assim, os casos vão aumentando e até lá no Hospital Evangélico a gente vê bastante casos em pessoas jovens, né, abaixo de 60 anos também. Isso era uma outra coisa que eu ia te perguntar. A gente observou também na oncologia que tem gente mais jovem tendo câncer. E vocês têm esses sentimentos também em relação ao AVC. Isso. Então, a gente, era costume a gente ver AVCs em pessoas jovens, né? O AVC pode acontecer em qualquer idade. É lógico que isso é raro de acontecer em criança, mas pode acontecer também. Por causas menos frequentes, mas em adultos jovens, ali entre 40 e 60 anos, 30 a 60 anos,
nós temos visto casos de AVC e quando nós vamos investigar, achando que poderia ser um caso de AVC causado por uma doença rara, a gente vê que não, na realidade são os fatores de riscos mesmo. Habituais, a hipertensão, diabetes, né? Às vezes normalmente a doença coronariana vem antes da doença cerebrovascular. Então, às vezes, interna paciente com 50 anos, que era para a pessoa estar em plena atividade, né, laborativa, sendo produtiva ali, e o paciente já teve um infarto, já teve o AVC. Então, a gente está numa situação complicada, porque realmente a população, esse mundo moderno aí, as pessoas não estão se cuidando, né? Perfeito. Então, o Valdemar já entrou na próxima pergunta, né? Que é assim, quais são as principais causas de AVC, né? As principais doenças ou condições, que nem tudo é uma doença, uma condição ou estilo de vida, né? Que aumenta as chances de alguém ter um AVC, né? Então você até já falou sobre a pressão não controlada, o diabetes. Isso. Então, realmente são os fatores de risco cardiovasculares clássicos, né? A pressão alta e o diabetes, como eu disse, né? Que é o aumento do açúcar, o colesterol alto, o sedentarismo, o tabagismo, né? O excesso de consumo de álcool e uma coisa muito importante também são as arritmias, né? Quando o coração bate fora do ritmo, né? Principalmente se for uma doença chamada fibrilação atrial, é uma doença que causa muito AVC. Isso é interessante, né? Porque quando a gente começa a falar sobre promoção da saúde, alguns desses fatores de risco, como evitar o sedentarismo, fazer atividade física regular, evitar a obesidade, controlar a glicose, controlar a pressão, não fumar, não consumir bebida em excesso. Vale para tudo. São Exato, né? Então você protege contra as doenças cardíacas, contra as doenças vasculares do cérebro, contra o câncer, doenças da coluna, assim, doenças articulares, né? Tirando a arritmia, né, que é até uma coisa específica aí da doença vascular cerebral. Então a qualidade de vida está relacionada a esses fatores, né? Por isso que nunca é fora de moda, né? Demodê a gente ficar falando sobre essas coisas que são simples. A maioria das vezes isso não inclui custo adicional na vida das pessoas, né? Mas inclui a pessoa ter atitude, né? E querer mudar essa condição de vida. Se você está gostando do nosso bate-papo, entra aí, dá um like, curte, se inscreve no nosso canal. Nós estamos aqui com o Dr. Valdemar falando sobre acidente vascular cerebral, o famoso AVC. Bom, agora uma coisa até meio prática, né? Como é que a pessoa suspeita que está tendo um AVC, né? Então eu estou imaginando aqui quem está nos ouvindo, está em casa lá, pensa assim, como é que eu posso saber se um familiar meu ou um amigo meu, eu falo, acho que está tendo um AVC? Então, isso é muito importante, né? É importante para todas as pessoas saberem isso mesmo. Todo ano na campanha contra o AVC, na campanha nacional, né? Que a Rede Brasil AVC ajuda os hospitais que atendem o AVC, ajuda a divulgar e tudo. E na realidade é uma iniciativa no mundo inteiro, né? Os sintomas, a gente aqui no Brasil, a gente abreviou com a sigla SAMU, tá? S de sorriso, né? Então, quando a boca entorta, né, o sorriso fica torto, quando a boca desvia para o lado, isso é um sintoma importante. O A de abraço, né? Quando metade do corpo fica fraco e aí você não conseguiria abraçar uma pessoa. Então, tem perda de força no lado do corpo. O M de música, né? Então, você não conseguiria falar direito, né? Quando tem alteração da fala. Ou a pessoa para de falar repentinamente ou quando fala muito enrolado, né? Parece que está até alcoolizado, entendeu? Às vezes tem casos que a pessoa acha que está alcoolizada e encontra... às vezes a pessoa encontrada assim com fraqueza do lado e falando enrolado e alguém pode interpretar erroneamente que a pessoa está alcoolizada. Na verdade ele está tendo um AVC e teria que ir o mais rápido possível para o hospital. E o U é de urgência, então o SAMU, isso aí a gente consegue resumir aí, abreviar aí para tentar lembrar, né, o mnemônio, para tentar lembrar as principais principais sintomas que causam AVC. E lembrando que o AVC é uma coisa repentina, súbita, né?
quando tem um problema da circulação cerebral, o sintoma dar na hora, assim, né? Então, e lógico que tem outros sintomas também que podem ser sinais de alarme para AVC, como, por exemplo, você perder a visão de uma metade do campo visual, ou ficar muito tonto, né? Essa questão da tontura, da vertigem é muito complicada, que muita gente acha que às vezes é labirintite, né? Os residentes, até quando os plantonistas lá do pronto-socorro até ficam preocupados, falei, gente, como é que eu liberei tanta AVC para casa? Então, assim, uma tontura que o paciente não consegue andar em linha reta, isso, na maioria das vezes, não é labirintite, merece ser investigado. Merece ser investigado, tem que procurar o hospital. Então, os sintomas, assim, de maneira geral, são esses, né? Lembrar do SAMU, que fica mais fácil, mas dependendo da área que alterar a circulação cerebral, a circulação de sangue dentro do cérebro, o sintoma vai ser diferente. Certo. Eu até não conhecia essa mnemônica, né? Aprendi hoje aqui em relação a o SAMU que a gente conhece das ambulâncias, né? Então já traz para essa situação de identificar. Então, para quem ainda não gravou bem, né? O S do sorriso, que a boca fica torta para um lado, né? O A do abraço, ou seja, um lado do corpo fica paralisado e a pessoa não consegue abraçar. O M de música, que a pessoa não consegue falar direito, não conseguiria cantar. E o U de urgência, ou seja, tem que agir rápido, né? E isso que o Dr. Valdemar está falando é porque o cérebro, um lado do cérebro coordena o outro lado, né? Então, o lado esquerdo do cérebro coordena o nosso lado direito do corpo, o lado direito do cérebro coordena o lado esquerdo. E normalmente o AVC ele dá ou de um lado ou de outro, por isso que as manifestações, né, quando a pessoa tem sintomas, vai ser sempre de um lado do corpo, né? Bom, então, e essa história a gente já ouviu, a pessoa está sentada, às vezes na mesa, tomando café da manhã, e de repente você olha para a pessoa e a pessoa está diferente, né? Isso que você falou é encontrado. Eu tenho um tio que tinha 50 e poucos anos de idade, e a minha tia acorda de manhã e ele não se levantava da cama, não conseguia levantar, não conseguia falar e estava com o lado do corpo paralisado, exatamente como o Dr. Valdemar descreveu, né? E se um familiar ou um amigo está diante dessa situação aqui em Cachoeiro, na nossa cidade ou aqui perto, o que ele deve fazer? Então, como é que você socorre? O certo, na realidade, o AVC é uma urgência médica, né? Então, da mesma forma que quando a pessoa tem um infarto, dói o peito, né? Você não vai ficar em casa esperando para ver se a dor no peito vai melhorar. O AVC também tem o entupimento da circulação de sangue dentro do cérebro. Então, quanto mais rápido você chegar no hospital e ter o tratamento adequado, melhor o desfecho, né? Menor a chance de sequelas. Então, o correto é entrar em contato com o SAMU, né? A não ser que você esteja ali muito perto do evangélico, né? Mas assim, o ideal é procurar o SAMU, que ele vai te encaminhar para o hospital que atende o AVC, né? Na rede pública aqui no sul do estado, é o evangélico que é referência. Então, e temos que lembrar assim, que tem que ser rápido, né? Porque a gente vai falar do tratamento, acho que deve falar do tratamento. Pode entrar, a próxima pergunta é essa, como é que é o tratamento, né? Então, por que tem que ser rápido, exatamente? Então, nós temos que ser rápido porque a cada minuto, vamos falar assim do AVC isquêmico, que é o mais comum, quando tem entupimento da circulação do cérebro. A cada minuto que a pessoa com AVC fica sem tratamento, morre em torno de 1,9 milhões de neurônios. Né? Então, é bastante neurônio que morre a cada minuto, né? Quase 2 milhões. E hoje em dia existem tratamentos que a gente consegue restabelecer a circulação cerebral de uma medicação que a gente usa chamada trombolítico, que é administrada na veia, que ele consegue ir lá no cérebro e restabelecer, recuperar aquele cérebro que está em sofrimento por falta de circulação de sangue. Tem um tempo assim considerado, olha, o ideal é que a gente inicie esse tratamento até 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas? Tem um tempo assim que é recomendado? Tem. Isso é muito importante também. Então, assim, desde a última da hora que a pessoa foi vista bem, nós temos até 4 horas e meia atualmente para administrar o trombolítico. Então, que é a medida mais efetiva. Então, tem que ser bastante rápido, né? E nós temos conseguido fazer esses tratamentos, eles vêm pacientes até de outras cidades,
Então, as equipes das UPAs, dos pronto atendimentos têm ficado mais atentas quanto a isso, adicionado o SAMU, e até de cidades mais distantes, tipo Afonso Cláudio, a gente já conseguiu tratar paciente de lá. E, enfim, e nós estamos também conversando na Câmara Técnica, né, que tem outro tratamento na fase aguda muito importante, que a gente não tem nas nossas cidades, só tem lá em Vitória, né, no Hospital Central, que é a trombectomia mecânica, que você faz tipo cateterismo cerebral, coloca o catéter pela virilha e vai subindo até puxar a obstrução, puxar o coágulo que está obstruindo a circulação de sangue no cérebro. Ao invés de desobstruir com remédio, desobstrui utilizando uma estratégia de cateterismo, né? Então, isso, por enquanto, no Espírito Santo só tem no Hospital Central, lá em Vitória, mas a gente está tentando ver como é que isso foi aprovado também pelo Ministério da Saúde, né? Ele vai ter vai estar custeando esse tratamento. Está viabilizado já. Viabilizado pelo SUS, né? Então, é um tratamento que é muito efetivo também. E, na verdade, esses tratamentos se complementam, né? O trombolítico com você pode até usar os dois. Pode usar os dois, até com trombectomia, que às vezes a trombectomia demora um tempo para se preparar o material mesmo que tenha no hospital, né, e tudo. Então, normalmente, faz os dois. Né? Eu já tenho quase 23 anos de hospital evangélico, eu posso te afirmar que vai ter. Né? Opa. Porque eu conheço já esse caminho e as pessoas que estão ali não desistem fácil dos seus projetos quando eles atendem a necessidade da população. Né? Então, essa informação que o Dr. Valdemar passou para a gente é importante, até porque às vezes quem não está muito envolvido com política pública, né, a gente durante muito tempo lutou, batalhou, exigiu que tivesse SAMU, né, na nossa região. Porque você deslocar um paciente que está assim, nem todo mundo tem carro próprio para sair deslocando, para chegar no local adequado. Né? E o SAMU faz esse papel. Né? E a outra coisa importante é a capacitação dos médicos que estão nas portas aí fazendo pronto atendimento. Porque não basta você chegar na UPA ou no pronto atendimento se o médico não está capacitado para reconhecer e ele não fazer esse encaminhamento. Porque o tempo salva a vida, né? O tempo salva neurônio. Então é fundamental, não é só atender e diagnosticar, mas fazer isso rapidamente. Isso, a gente brinca que tem um jargão na neurologia aí que a gente fala que tempo é cérebro, né? Tempo é cérebro. Então, isso é muito importante. Só falando do tratamento também, enfim, só para complementar, né? Além desses dois tratamentos que são efetivos, lá no Hospital Evangélico nós temos também a unidade de AVC, que também é um tipo de tratamento que não é tão na fase hiperaguda do AVC, mas é um tratamento que já tem vários estudos mostrando que isso tem nível 1 de evidência, né? Que é muito efetivo, né? Quando o paciente vai para um setor, para uma equipe no hospital que é treinada e já é experiente para tratar os pacientes com AVC. Isso reduz muito as complicações e, via de regra, os pacientes saem melhor. Quando são tratados dentro da UAVC, dentro da unidade de AVC. E quais são as principais complicações? Assim, a gente tem o AVC, nós que somos médicos, a gente sabe que a preocupação toda é a sequela, né? Então, uma vez que o vaso entupiu, a estratégia toda é desentupir para diminuir essas sequelas, e ela tem o tratamento da fase aguda e o tratamento pós-AVC. Quais são as principais consequências assim, que a gente pode evitar do AVC agudo? Então, assim, lembrando, né, que tempo é certo, tem que chegar rápido no hospital, ligar para o SAMU, e a gente é meio chato quanto a isso, né, tem que ficar lembrando toda hora. Então, assim, depois do AVC instalado, né, normalmente você vai ter uma sequela ali, né, de acordo com a área que foi comprometida. As mais comuns são as alterações de movimentação, alterações motoras, né? Fraquezas do lado do corpo, falta de sensibilidade do lado do corpo também pode ter. Também é muito importante, até a gente avalia isso de rotina na unidade de AVC, a questão da deglutição. Muitos pacientes têm dificuldade de engolir o alimento, né? Às vezes ficam um período usando sonda e a gente não pode esquecer, que muitas vezes é esquecido isso, são
que depois de AVC, né, pode, se tiver um muito grande de início, né, ou depois de AVC de repetição, às vezes costuma ter também alterações cognitivas, né, de raciocínio, memória. Só ficar esquecida. Esquecida, né? Então, às vezes depressiva também é muito comum, principalmente nas pessoas jovens, depois de AVC evoluírem com depressão. Então, a gente, para lidar com toda essa problemática, né, a gente precisa de uma equipe treinada, multidisciplinar, né? Então é importante ter enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Então, e além do, enfim, né, tem que ter um neurologista coordenando tudo isso para até ficar mais atento com os sintomas. E de vira e mexe, a gente precisa de outros especialistas também. Por tudo isso que já estamos conversando aqui, fica claro que o bom manejo do AVC é se você conseguir realmente chegar num centro treinado e preparado para atender esse tipo de paciente. O Ministério da Saúde, nas suas estratégias nacionais de política pública, ele já tem isto na sua cartilha. Então, ele credencia, né, hospitais para ser centros de tratamento do AVC. Né? O Hospital Evangélico, por exemplo, é credenciado pelo Ministério da Saúde para ser um centro de tratamento do AVC. Como que o hospital se preparou para isso, doutor Valdemar? E eu estou sabendo até que vocês ganharam um prêmio lá, né? Então fala para a gente como é que vocês organizaram isso, né? E o que prêmio foi esse que vocês já... Parabéns, aliás, né? Não tive a oportunidade da expressão pessoalmente, né? Mas é um mérito seu aí nessa premiação. Mérito da equipe, claro, na mas você liderando esse projeto. Mérito da equipe de todo o hospital, né? E só... Começa no pronto-socorro já, no né? pronto-socorro, né? Então, enfim, o Hospital Evangélico, ele atende AVC, né? Desde antes de eu chegar, né? Nós tínhamos colegas ali, o Thiago, o Ricardo, que começaram ali nesse trabalho, né? De atender os pacientes e participar de todo o treinamento ali das equipes do hospital para atender os pacientes do AVC. Então, foi feito um trabalho desde o início, né? Eu sei que fez com a ajuda do Dr. Fiorotti de Vitória, começou a fazer os treinamentos aqui e, na realidade, o AVC não é um paciente da neurologia, né? O AVC é um paciente do hospital inteiro. Então, a gente precisa que tudo funcione bem. Então, as equipes foram treinadas, né? E desde o início, quando eu comecei a trabalhar no Evangélico, eu vi que o pessoal a base era muito boa, né? Então, as equipes foram treinadas desde a equipe de enfermagem, os plantonistas do pronto-socorro, onde começa tudo, onde recebe o paciente. Nós temos também a equipe da radiologia, que é muito ativa nos casos de AVC, para fazer a imagem rápida. E para fazer, que na verdade a gente só consegue diferenciar o AVC isquêmico do hemorrágico pela tomografia. É onde tudo começa ali para saber para que lado que você vai. Você vai se preparar para tratar um AVC hemorrágico ou um isquêmico, tratamento totalmente diferente. E, enfim, as equipes de terapia intensiva, da cardiologia, a Onco participa pouco do AVC. Essa nós participamos pouco. Mas, assim, sempre tem uma interface ali, né? Então, assim, e toda a equipe multidisciplinar, o pessoal da equipe farmacêutica também do Hospital Evangélico é muito bom, sempre ajuda a gente em vários aspectos ali no manejo dos medicamentos do pacientes com AVC. Então, assim, eu vejo que a preparação foi bem sólida. E quando a gente teve a iniciativa de colocar o Hospital Evangélico no Prêmio Angels, né, que o Angels é uma iniciativa mundial que ajuda a qualificar os hospitais que atendem pacientes com AVC. Então, eles têm critérios muito rígidos de qualidade e eles dão um norte, eles avaliam no nosso hospital como é que está o atendimento dos pacientes do AVC. E foi uma grata surpresa que no primeiro trimestre, já que a gente foi avaliado, por ter essa base sólida, nós conseguimos o prêmio Gold deles. Então, tem 2 categorias acima ainda, né, que nós estamos trabalhando para melhorar, mas nós conseguimos o prêmio Gold
que dá um aval para a gente, que é muito bom, né, que a gente tenha um hospital que atende os pacientes com AVC, de saúde suplementar e do SUS também. Do SUS também. E que atende com qualidade. Atende com qualidade e qualidade internacional. Então, assim, para receber esse prêmio Angels Gold, você tem que, o hospital tem que estar tratando muito bem os pacientes. Que são vários indicadores que nós temos que atingir e, felizmente, nós conseguimos. Não é avaliação caseira. Não é caseira, então é uma instituição internacional que avalia como é que anda o atendimento aqui. Muito legal isso, e eu estou lá há bastante tempo, né? É isso que o Dr. Valdemar está falando aqui, da construção da equipe, né? O Tiago Valadão, que a gente entrevistou aqui recentemente para falar sobre a dor de cabeça, né? Então foi também um membro da equipe fundamental, né? Obrigado aí por ter auxiliado e continuado auxiliando nesse processo, né, de construção desse serviço de AVC, um colega nosso de bastante tempo, né? Bom, nós temos que chegar no final, né? O papo aqui poderia se estender até amanhã e é sempre bom a gente aprender, né? Eu também aprendo aqui quando faço as minhas entrevistas, né? Mas a gente precisa finalizar, então vou pedir aqui para o Dr. Valdemar deixar aqui algumas recomendações finais, né, em relação ao acidente vascular cerebral, né? Principalmente no sentido de que você pode prevenir, se você tiver, você tem um centro de referência com reconhecimento internacional aqui em Cachoeira de Itapemirim, onde você pode receber um tratamento de ponta realmente diferenciado, reduzindo os riscos de complicação dessa doença, né? Justamente. Acho que você leu minha mente, Pulido. Eu estava justamente pensando nisso aí, de como mensagem final deixar esse recado, né, que nós temos que nos mexer, né, fazer exercício físico, tentar controlar o peso e esses fatores de risco cardiovasculares, pressão, diabetes, tudo, para evitar de ter AVC, né? E se por acaso tiver algum dos sintomas lá daquele mnemônico SAMU, né, do sorriso torto, do abraço fraco e da música alterada, procurar com urgência, entrar em contato com o SAMU para levar a pessoa para o hospital especializado em tratar AVC. E lembrar, né, que mesmo tendo AVC, né, a vida não acabou depois do AVC. Podem ocorrer sequelas, tá? Mas diferente do que as pessoas imaginam, a maioria dos casos de AVC, o primeiro evento assim não costuma ser tão grave, lógico que pode ser grave, mas não costuma ser o pior, né? Só que e a pessoa procurando, sendo tratado num hospital qualificado, nós vamos fazer de tudo para que a pessoa não repita um novo AVC. E se ficar alguma sequela, existem tratamentos para a pessoa retornar à vida ativa. Na grande parte dos casos, a pessoa consegue retornar a melhorar a qualidade de vida depois do AVC. Então, assim, é um tema que é muito importante, né? É muito frequente e que eu sou apaixonado por tratar pessoas com AVC, faz parte da minha rotina. E acho que fica esse recado aí, né? Que nós temos que prevenir, cuidar e se recuperar depois do AVC. A gente encerra por aqui, gostei muito desse nosso bate-papo, espero que ele tenha sido bastante esclarecedor e tenha ajudado as pessoas no seu dia a dia. Dr. Valdemar, obrigado aqui pela disponibilidade de estar aqui conosco para gravar esse programa. Até o próximo episódio. Um abraço a todos.